Você provavelmente já ouviu falar sobre bruxismo ou até mesmo conhece alguém, né, que tenha que lidar com ele, mas talvez você nunca tenha entendido de fato exatamente o que é esse problema. Pois bem, vamos fazer isso agora aqui no estúdio. Eu convidei uma pessoa muito especial para vir aqui nos esclarecer sobre esse tema, que é a dentista Thaís Guzmão. Tava até com saudade, né? Fazia tempo que ela não vinha aqui. Bom dia. Bom dia, Seja Mara. bem-vinda. Obrigada pela presença. Alegria estar com você aqui de novo. Coisa boa, eu também, fico muito alegre. Vamos lá esclarecer tudo sobre esse assunto? Vamos sim. Vamos começar explicando o que é esse bendito desse bruxismo que todo mundo fala. Todo mundo fala, muita gente teme. Mas então, o bruxismo, ele nada mais é que uma força involuntária dos músculos da mastigação que pode acontecer de dia, de noite, sem que a pessoa perceba. Então, ela começa a apertar os dentes ou a ranger os dentes de forma involuntária. Tá, e tem alguma coisa que vai fazer com que eu faça isso? Não sei, alguma causa, algum fator de risco, não sei se existe. Então, existe. Hoje em dia, na verdade, é uma das grandes causas de aparecimento de pessoas no consultório odontológico, né, devido a algumas consequências do bruxismo, que é justamente, principalmente a presença de estresse, ansiedade, que está tão presente hoje na sociedade, né, além de outras causas, que podem ser distúrbios de sono, algumas dificuldades para respirar enquanto dorme, concentração também, uma pessoa que anda muito concentrada, que estuda muito concentrada, trabalha muito concentrada, até inclusive atletas que pegam muita força nos seus esportes, pode causar esse tipo de apertamento, que seja ele rangendo os dentes ou apertando os dentes, também é chamado de bruxismo. Tá, e quais são as consequências, Thaís? Assim, não sei, pode causar sensibilidade nos dentes? O que mais pode acontecer? Vamos lá. Podem causar algumas coisas no nosso corpo, como por exemplo, dor de cabeça frequente, é uma das maiores causas. A pessoa começa a identificar uma dorzinha de cabeça no final do dia, né? Você passou o dia todo trabalhando, por exemplo, ao final do dia uma dor de cabeça mais pesada, ou dor de cabeça ao acordar, que acontece muito quando a pessoa tem o bruxismo durante o sono. Você já tá acorda dormindo, com dor de cabeça. Fica ali mordendo, né? Exato. Nossa, gente. Então, principalmente quando é à noite, né? A pessoa aperta muito os dentes e muitas pessoas sentem até a mandíbula travando, ou quando ela arranja os dentes, né? Que até quem dorme com a pessoa consegue escutar ela arranjando, até se assusta um pouco, né? Porque realmente é um barulho bem forte. Então, quando é à noite, consegue ouvir esse barulho. E Thaís, qualquer pessoa pode ter, de qualquer idade? Sim. Não, até criança? Até criança. Homens, mulheres, principalmente crianças. Muitos pais muitas vezes se assustam, né? Com crianças que começam a apresentar, principalmente dormindo, quando o pai percebe que a criança está rangendo muitos dentes, fazendo aquele barulho ao dormir. Então, pode acontecer, sim, inclusive com crianças. Nossa, gente. E aí, tem algum sinal, algum sintoma, por exemplo, vamos lá, eu moro sozinha, e aí se eu moro sozinha, eu não percebo durante a noite se eu tô ali, né, rangendo ou apertando esses dentes. Tem algum sinal ou sintoma que eu posso ficar atento, alerta? Pode. Além dessa, né, por exemplo, se você mora só, não vai ter uma pessoa te acompanhando, vendo o que você dormiu. Algumas coisas que são esses sinais de dor de cabeça ao você acordar ou ao final do dia, mas também alguns sinais dentro da sua própria boca. Por exemplo, tem muitas pessoas que apresentam marcas dos dentes na língua. Você acorda, sua língua está toda marcada, do tanto que você aperta. Pode ser na língua, que a gente chama de língua dentada, ou nas bochechas. Então, a gente consegue ter essa marca na língua, na bochecha, de tanto que se aperta os dentes. E alguns sinais também são a presença de sensibilidade, quando você começa a perceber que seus dentes estão mais sensíveis, né? E os sinais clínicos que são possíveis de identificar no consultório odontológico, né? Certo. E tem diferença entre esse bruxismo diurno e o bruxismo noturno? É mais essa questão. O bruxismo noturno, ele acontece enquanto a pessoa dorme, então ela não percebe. Não vê, né? Muitas vezes acontece ou só o apertamento, o ato só de apertar os dentes ou de ranger. E o diurno, ele pode acontecer em qualquer momento do dia, você acordado, você fazendo qualquer coisa. Geralmente a pessoa não percebe. Quando percebe, é só quando ela toma consciência do problema ou quando ela aperta tanto que ou acontece alguma fratura ou ela realmente consegue sentir doendo muito os músculos. Então, acontece durante o dia, em qualquer momento, que você aperta tanto, mas não percebe. Tá. Pode causar entortamento dos dentes, esse apertamento? Ele pode causar, sim, entortamento, mas principalmente um desgaste grande. Devido ao desgaste, os dentes mudam de posição, mudam de formato,
fazendo que altere o formato da arcada e o formato dos dentes da própria mordida do paciente. Tá, e vamos agora para algo mais extremo, né? Pode aí quebrar a mandíbula? Então, muitos pacientes muitas vezes ficam com esse medo. Meu Deus, eu acho que eu vou quebrar a minha mandíbula. Não chega a esse ponto, porém, realmente pode influenciar negativamente na articulação, que é o que dos grandes sintomas, que é a dor, a DTM, que a gente chama de DTM, né? Que é a dor temporomandibular, a dor nessa articulação aqui. Realmente pode ficar bastante inflamada e causar muito incômodo. A cura tem tratamento? Vamos lá, é a grande complexidade, né? Do bruxismo, né? Que é o que as pessoas sempre estão em busca, né? Não existe uma cura definitiva, mas existe um controle, né? Existe tratamento, existem alguns tipos de terapias que a gente consegue fazer para controlar esses sintomas, para que a pessoa consiga viver com mais qualidade. Certo. E aí, qual seria esse tratamento, Thaís? Vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu sempre recomendo aos pacientes é a gente tomar consciência do problema. Como é uma coisa que acontece de forma involuntária e você não vai simplesmente, vou parar, não vai conseguir parar, a partir do momento que você tem consciência que aperta os dentes ou range os dentes, fica mais fácil de você começar a ter um controle. Por exemplo, se você, durante o seu dia, começa a perceber que você está apertando os dentes, existem até aplicativos que a gente consegue fazer alertas, tipo aqueles aplicativos de beber água. Sério? Que faz o aplicativo desencoste, para você desencostar os dentes. Ele te lembra de desencostar os dentes. Até porque muitas vezes as pessoas não sabem, mas o certo é que a gente fique com os dentes desencostados e não apertando. Então, você começa a perceber... Às vezes a gente acha que o certo é assim. Não, o certo é os dentes estarem desencostados, eles se encostarem apenas quando a gente mastiga. Sim. Então, lembrar de desencostar os dentes. Então, se você percebe que apertou, você abre a boca, dá uma esticada, né, nos músculos para dar uma relaxada. Além disso, buscar terapias para controle de ansiedade, né, de estresse, isso em conjunto com outras áreas, né, psicólogos. E é muito importante isso. Além de, em alguns casos, são necessárias confecção de placas de proteção. Não é algo que trata o bruxismo, mas ele consegue proteger os dentes, proteger as restaurações, trabalhos estéticos, caso a pessoa tenha. E sempre estar em consultas em dia com o dentista, é o mais recomendado para que a gente possa identificar lesões. Porque às vezes a gente acha que nos dentes só existem lesões de cárie, por exemplo. Existem as lesões não cariosas, que são causadas por apertamentos, e ranger de dentes. E que causam dor também? Sim, causam dor. Causa dor tanto na articulação quanto nos dentes. Causam uma hipersensibilidade. Não é só aquela sensibilidadezinha leve ao beber água. Tem muita gente que sente a sensibilidade muito forte, às vezes só de bater um vento, no ar-condicionado. Então, tudo isso pode ser decorrência do apertamento dental excessivo. Olha aí, tá vendo? Então, vamos reforçar as dicas para o pessoal fixar bem, né? Ficar sabendo como é que pode evitar? Vamos lá. Primeiramente, tomar consciência do problema, começar a observar se você aperta ou não aperta. Depois, se você é uma pessoa que pode ter algum sintoma de ansiedade, de estresse, de correria, conseguir começar a controlar esses hábitos. Não é algo fácil, mas algumas medidas, principalmente com profissionais qualificados, a gente consegue controlar um pouco mais isso. E consultas periódicas no dentista, porque a gente consegue identificar algumas causas, né, ter algumas orientações que possam facilitar e melhorar no dia a dia. Em alguns casos, recomendar placas de proteção ou tratamentos específicos. Às vezes a pessoa precisa de um tratamento ortodôntico, por exemplo. Então, para poder conseguir tratar e melhorar toda essa qualidade de vida do paciente. Muito bem. Então, olha aí, essas dicas que são essenciais para que você fique muito atento ao bruxismo, porque ele pode trazer consequências ruins mesmo para você. Quem quiser saber mais e acompanhar pelas redes sociais, como é que pode fazer? Vamos lá, pode me acompanhar pelas redes sociais, né? O meu Instagram é doutora.thaisguzmão e atendo lá na Real Saúde, no Empresarial Prêmio Office. Muito bem. Thaís sem o H, tá, pessoal? Thaís sem H. Thaís sem H, porque às vezes o pessoal já vai logo pro TH. Então é Thaís sem H, T-A-I-S. Guzmão, doutora.thaisguzmão. É só ir lá no Instagram e buscar mais informações. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, sempre linda, Mara. maravilhosa. Coisa boa ter lá aqui de novo. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada, Mara. Você que tá aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta e para fechar o programa tem música aqui, viu? Já, já.